Olá meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui novamente para te entregar uma palavra que veio do coração de Deus. E Ele me pediu para te entregar essa mensagem que vai te lembrar que por mais complicadas que as coisas estejam, por mais difíceis que elas pareçam, Deus não sai do seu lado e Ele nunca vai deixar de ouvir o seu clamor. Ele te ama muito e Ele quer fazer parte da sua história. Amém? Então se permita ouvir o que o Pai tem a te dizer hoje e abra o seu coração para que haja uma transformação, uma mudança de vida. E no final, eu quero orar por você, pela sua situação, que tem tirado a sua paz. E só você sabe o quanto você tem sofrido, o quanto você tem se entristecido. Por isso fique comigo até o final, porque algo grandioso vai começar a acontecer na sua vida hoje. Irmãos, graças a Deus, essa corrente de fé, de oração, tem aumentado a cada dia, não somente aqui no Brasil, mas também fora do Brasil. Eu recebo muitas mensagens de brasileiros que moram fora e eles têm sido muito agraciados. Deus tem feito milagres, maravilhas, e eu quero contar com a sua ajuda para convidar mais pessoas a se inscreverem no meu canal. Tem pessoas que não sabem mexer direito no celular, não sabem como acessar o meu canal, e você pode ser usado pelo Senhor para encorajá-las, para entrar no YouTube, se inscrever no meu canal, ativar o sininho. Eu conto com a ajuda de vocês. Afinal de contas, aqui nós formamos uma família na fé. Aqui não falo de religião, aqui eu falo apenas de um relacionamento que as pessoas podem ter com Jesus, que é o nosso mediador entre Deus e nós. Amém? E antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva no meu canal. É só clicar nesse botão inscrever-se, está bem aqui abaixo do vídeo. Eu espero você fazer isso, vai lá. E depois que você tocar nesse botão, vai aparecer um sininho. É muito importante você ativar o sininho e selecionar a opção todas para que você não perca nenhuma oração e que elas possam chegar diretamente no seu celular. E se você tem sido abençoado com o meu ministério, eu quero também te fazer um convite muito especial. Irmãos, há um bom tempo atrás, Deus tem tocado no meu coração para ajudar instituições de caridade que têm feito a diferença na vida de milhares de crianças carentes, crianças órfãos que moram nas Filipinas, na África. Também tenho ajudado homens e mulheres que têm problemas com álcool, com drogas, e tem sido uma bênção. Graças à ajuda de vocês, isso tem sido possível. Então, se você deseja fazer parte dessa obra, clique também nesse botão Seja Membro, está bem aqui abaixo do vídeo, e nós já vamos começar com a mensagem de hoje, ok? Irmãos, enquanto eu orava aqui, Deus me trouxe uma palavra muito forte, muito simples, mas ao mesmo tempo profunda. Eu quero ler com você um texto do Evangelho de Mateus, que narra o primeiro encontro deste homem com Jesus, que transformou toda a sua vida para sempre. Está escrito assim, Mateus capítulo 9, o versículo 9, diz assim: Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus sentado onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Olha isso, irmãos, deixa eu começar aqui perguntando uma coisa. Você já teve que tomar uma decisão difícil na sua vida? Com certeza sim, né? Talvez você tenha tido que escolher entre 2 empregos, 2 faculdades, 2 relacionamentos. E como você fez para decidir o que seria melhor para você? Quais são os critérios que você costuma usar para avaliar as suas opções? Você avalia também quais podem ser as consequências de cada escolha? Aqui na Bíblia nós encontramos a história de 2 homens que tiveram que tomar uma decisão muito importante em um momento inesperado. Um deles se chamava Mateus e o outro a gente não tem um nome revelado nas Escrituras. A verdade é que eles eram judeus de classe alta, homens importantes naquela sociedade, e eles procuravam viver de acordo com os mandamentos de Deus, e eles tinham interesse em saber mais sobre a salvação. Aí um dia, enquanto Mateus estava fazendo o seu trabalho, que era cobrar impostos das pessoas, ele viu Jesus passar por ali. E Jesus era um mestre que ensinava a respeito do reino de Deus. Jesus fazia milagres de cura, libertação, e muitas pessoas seguiam ele e o admiravam. Mas apesar de Jesus ser um líder religioso, ele não era como os outros mestres da lei, que estavam sempre desprezando os cobradores de impostos e qualquer pessoa que fosse considerada pecadora. Mas Jesus se aproximava dessas pessoas com amor e com compaixão. E foi exatamente isso que ele fez com Mateus. Jesus olhou para aquele homem e disse: "Siga-me".
E Mateus, sem pensar duas vezes, se levantou e começou a seguir o mestre. Ele deixou tudo para trás, o seu trabalho, dinheiro, reputação. Ele decidiu seguir a Jesus e se tornou um dos 12 discípulos, se tornando também o autor de um dos evangelhos da Bíblia. Olha que coisa linda, irmãos, olha que privilégio. E aí teve um outro dia que Jesus estava passando por alguns lugares, quando um jovem que era muito rico veio falar com ele. E a Bíblia conta que aquele jovem se ajoelhou diante de Cristo e lhe perguntou o que ele precisava fazer para receber a vida eterna. E Jesus sabia que aquele jovem era um homem muito rigoroso com as regras, um homem que obedecia a palavra realmente, mas ele achava que quanto mais ele obedecesse, mais ele seria aceito, mais ele seria uma pessoa boa. E aí então, quando ele estava ajoelhado, ele chamou Jesus de bom mestre. Mas Jesus naquele momento disse a ele: só Deus é bom. Porque Jesus queria tirar do coração dele essa justiça própria, esse auto-merecimento, entendeu? E então Jesus disse: olha, se você quiser receber a vida eterna, você deve praticar os 10 mandamentos. Isso porque Jesus ainda estava no tempo da lei. As pessoas eram aceitas por Deus por aquilo que elas faziam. Hoje nós estamos no tempo da graça, no tempo onde nós podemos ser salvos por aquilo que Jesus fez por nós. Jesus é perfeito, nós somos pecadores. Mas quando olhamos para Cristo, quando recebemos Ele como nosso Senhor e Salvador, então nós somos perdoados e nós somos salvos. E voltando aqui para a história daquele jovem rico, quando ele ficou sabendo que deveria obedecer os mandamentos, ele respondeu que conhecia, que obedecia tudo desde criança. E naquele momento Jesus sentiu uma compaixão tão grande e ele respondeu o seguinte: olha, se você quiser realmente ser aceito por Deus e ser salvo, venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres. E depois me siga, porque você terá um grande tesouro no céu. Irmãos, Jesus sabia que no coração daquele jovem o dinheiro era maior do que Deus. Ou seja, ele não estava cumprindo o principal mandamento de todos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento e tuas forças. E aí então, quando Jesus disse para ele vender tudo e dar aos pobres, aquele jovem foi embora triste, cabisbaixo. Por quê? Porque ele tinha muitas riquezas e ele não queria ficar sem elas. E aí fica uma pergunta aqui, irmãos: o que levou Mateus e o jovem rico a tomarem decisões tão diferentes diante do mesmo chamado? O que eles esperavam ganhar ou perder com isso? Essas são algumas perguntas que nós podemos fazer ao lermos essas passagens bíblicas. E elas podem nos ajudar a refletir sobre a nossa própria decisão de seguir Jesus ou não. Sabe por quê, irmãos? Eu não me iludo. Eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo não terão compromisso com Jesus, não querem renunciar ao pecado, à vida que vocês têm. Eu sei que isso é comum, mas o meu dever é lançar a semente. O meu dever é levar a palavra ao maior número de pessoas, porque só Deus sabe o que está no coração de cada um. Então eu trago essa mensagem hoje porque, da mesma forma que Jesus chamou Mateus e ele chamou o jovem rico, ele também está te chamando agora. O Senhor está te convidando a deixar tudo para trás e tudo aquilo que te afasta dele e começar a segui-lo de todo o coração. E pode ter certeza, tudo que Deus nos pede para renunciarmos, Ele já sabe como vai nos abençoar. Ele vai nos retribuir de muitas maneiras e a principal e maior delas, com a nossa salvação. Vale muito a pena, irmãos, obedecermos ao chamado do Senhor. Ele te promete uma vida nova, uma vida cheia de sentido, de propósito. Ele te oferece o seu amor, a sua graça, a sua salvação. E diante disso eu te pergunto, como você vai responder a este chamado? Você já tomou sua decisão? Você está disposto a seguir Jesus? Lembrando que eu não estou aqui falando de religião, não estou falando de igreja, eu estou falando de seguir o Filho de Deus. Amém? Você confia nele como seu Senhor e Salvador, a ponto de abrir mão de tudo aquilo que te dá uma sensação de segurança nesse mundo? Quando Jesus chamou Mateus para segui-lo, Jesus não deu tempo para ele pensar, para ele se despedir da sua família, nem para arrumar as suas coisas. Ele simplesmente disse: siga-me. E Mateus obedeceu. Como vimos ali naquela passagem, Mateus se levantou, deixou tudo para trás e foi atrás de Jesus. Ele não sabia o que lhe esperava lá na frente, mas ele confiou naquele que o tinha chamado. Aleluia! E quando ele começou a seguir Jesus, ele abandonou seu passado, ele desprezou a sua reputação, a sua identidade.
Ele não se preocupava mais com as críticas das pessoas. Ele simplesmente desapegou de tudo que prendia ele a este mundo. Então, irmãos, Mateus é um exemplo para nós hoje. Nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos amar o mundo e amar a Deus ao mesmo tempo. Não dá para andar na luz e nas trevas. E como você pode fazer isso na prática? Deixando de praticar um pecado que te escraviza, um vício que te domina, um hábito que te prejudica, entre tantas outras coisas. É através da oração, da busca pelo Senhor, que Ele vai tirando de você esse coração com maldade, esse coração que é voltado para as coisas terrenas, e Ele vai te dando um novo coração, amém? Um coração que quer fazer o que é certo, que deseja viver em santidade. Então o verdadeiro cristão é aquele que está sempre se questionando, se autoavaliando, entendeu? Para saber se ele realmente está com o Senhor ou não. Tem pessoas que ficam namorando anos e anos, sabem que não é da vontade do Senhor, mas tem medo de separar, tem medo de sofrer. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, vale a pena andar com o Senhor, fazer a vontade dEle, porque às vezes Deus está preparando algo muito melhor, amém? E sabe quando você alimenta aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de vingança, de querer que a outra pessoa pague pelo que ela fez? Isso também não é correto, você tem que se arrepender. Você tem que pedir que Jesus tire do seu coração toda maldade. Aleluia. E eu preciso te falar mais uma coisa. Você pode ser como aquele jovem rico que frequentava a igreja, fazia caridade, lia a Bíblia, orava todo dia. Mas isso não adianta se você não amar Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, tá ok? E tem mais duas coisas importantes que você precisa aprender hoje com o discípulo Mateus. A primeira delas é que abandonar o passado também significa aceitar o perdão de Jesus. Muitas vezes, irmãos, nós nos sentimos culpados pelo que nós fizemos ou deixamos de fazer no passado. E nós nos arrependemos, mas não conseguimos nos perdoar. Nós nos condenamos e não aceitamos a graça, o favor de Deus. E aí sabe o que acontece? A nossa vida perde o sabor. Nós perdemos a alegria de viver, nos isolamos, sendo que Deus está nos oferecendo hoje o perdão e a graça salvadora. Aleluia. E a segunda coisa que você tem que fazer é confiar nos planos do Senhor. Às vezes nós temos dificuldade em entender por que certas coisas aconteceram ou deixaram de acontecer. E aí a gente se frustra, se decepciona. Muitas pessoas ficam revoltadas, não é assim? Se revoltam com Deus, com tudo, e acham que a Bíblia não é verdadeira mais. Isso porque a pessoa está frustrada. E você precisa se entregar ao Senhor. Você precisa confiar que Ele é bom e que Ele jamais te abandonará. Amém? Agora pense em Mateus. Mateus ganhou uma nova família, formada pelos discípulos de Cristo. Ele recebeu a missão de ser testemunha do Evangelho. Ele teve a oportunidade de enxergar as coisas pela perspectiva de Deus. E se hoje nós somos abençoados ao ler o livro de Mateus e saber tanto sobre Jesus, é porque esse homem decidiu renunciar sua vontade e atender ao chamado. E aquele jovem rico que recusou o chamado de Jesus? Nós não sabemos se ele foi salvo ou não, porque a Bíblia não fala mais nada sobre ele. Mas provavelmente ele continuou vivendo a sua vida com todas as facilidades que o dinheiro oferece. E eu também acredito que ele se manteve um homem digno, um homem conhecedor da palavra, um homem que tinha uma vida próspera e com certeza tinha pessoas boas à sua volta. Mas aí fica a pergunta, irmãos, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O mais importante é a salvação eterna. Amém? Então, se você foi tocado por esta palavra, eu peço que depois da oração que nós vamos fazer agora, você não se esqueça de compartilhar. Eu quero contar com a sua ajuda. Envie para os grupos de WhatsApp. Vamos espalhar esta mensagem do Evangelho que tantas pessoas precisam conhecer. Você conhece alguém que tem aquela vida desmotivada, uma vida sem propósito, sem sentido, e essa pessoa vive reclamando de tudo? Irmãos, essa é a pessoa ideal para nós compartilharmos uma mensagem como essa. Porque eu sei que se Jesus entrar naquele coração, Ele vai mudar radicalmente aquela vida e vai lhe dar um propósito. Amém? Então, se você puder, feche os seus olhos e eu quero orar por você, pela sua vida. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui novamente na Tua presença. Como é bom, meu Pai, ouvir a Tua palavra. Aquieta a nossa alma. Nós vivemos em um mundo perturbado, meu Pai. Um mundo cheio de problemas, de pessoas complicadas. E é muito difícil, meu Pai, nós convivermos neste mundo sem a Tua presença, sem a Tua direção.
Ó Senhor, muito obrigado pelo teu chamado. Se não fosse o Senhor vindo em nossa direção, nós não te buscaríamos. A tua palavra diz que não há ninguém que busque a Deus. Antes, todos se desviaram, todos se afastaram da fé. Pai, mas nós estamos aqui para te agradecer. Nós reconhecemos, Pai, que se não fosse a tua bondade, a tua misericórdia, nós não estaríamos aqui. Obrigado, meu Pai, pelos livramentos. Obrigado pelo teu amor, pela tua compaixão. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos dá o poder da escolha. E nós escolhemos hoje caminhar contigo, Jesus. Escolhemos hoje renunciar às obras das trevas, renunciar tudo aquilo que nos afastava de ti. Pai, nos ajude, Senhor, a sermos fiéis até o fim. Queremos ser como Mateus, que não olhou para trás, mas seguiu o teu chamado até o fim. Senhor, eu te peço também em favor dessas pessoas que têm carregado fardos no coração, sentimentos de culpa. Essa pessoa não se sente digna, merecedora. Afinal de contas, Pai, nós somos pecadores e nenhum de nós merece a tua salvação. Mas, Jesus, nós cremos que a salvação é pela graça, não é pelos nossos méritos, é por aquilo que Jesus fez por nós. E neste momento nos apropriamos do perdão, do sangue de Jesus que nos purifica, que nos perdoa, que nos salva. Ó Jesus, derrama do teu sangue, Jesus. Manda embora, Senhor, todo o mal. Essa pessoa que hoje vive em depressão, vive cabisbaixa, a mente dessa pessoa, meu Pai, vive perturbada. Ó Jesus, tem misericórdia, Senhor. Neste momento eu repreendo toda ação maligna contra essa pessoa. Toda vez que o diabo toma o corpo dessa pessoa, joga ela para o lado, joga para outro. Satanás, sai deste corpo agora, em nome de Jesus. Ó Jesus, nós não aceitamos, Pai, nenhuma acusação contra nós. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor me proteja de toda retaliação. Proteja os meus irmãos também, Senhor. Que o Senhor nos guarde e nos fortaleça a cada dia. Ó, meu Pai, como é difícil, Senhor, abandonar tudo para fazer a tua vontade. Mas hoje nós estamos decididos. Nós vamos testemunhar o seu amor, a sua fidelidade e vamos te glorificar, Jesus, nos lugares mais inesperados. Nós vamos levantar a bandeira do Evangelho e dizer que somos de Jesus. E é em teu nome, Senhor, que nós já te agradecemos por tudo que o Senhor fez, tem feito e ainda irá fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus queridos irmãos, como é bom buscar ao Senhor. Eu sinto uma paz tão grande. Eu sei que vocês sentem também. E eu peço que vocês agora compartilhem, enviem para o maior número de pessoas. E eu te espero então no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.